Senhoras e senhores, começou a campanha... Quase. E ano passado a gente fez a Sapucaí Política. Ano passado não, 2024 a gente fez Sapucaí Política do Rio de Janeiro, que eu já apaguei. A gente fez a de São Paulo, que tá aqui. Então a gente avaliou todas as propostas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. E o pessoal gostou, foi no Novos Clássicos original. E a gente vai fazer uma coisa parecida agora pros candidatos à Presidência da República. Todos os relevantes, né, que a gente colocou aqui. Então, Renan Santos. E alguns não relevantes também. Pois é. Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Nantes Bolsonaro, Ronaldo, não sei o nome do meio, Caiado Silva, Romeu Zema, Samara Martins e Augusto Cury, por alívio cômico, né? E a gente vai... Só que a diferença é que dessa vez não vai ser num vídeo só. A gente vai fazer múltiplos vídeos, porque um vídeo só seria muito ineficiente, não daria pra discutir tudo. E a gente vai começar com o plano de governo do Renan Santos, do Partido Missão. que é o único divulgado até agora. Que é o único também, divulgado né? até agora, mas quando começarem a lançar do PT, do PL, do PSD, do Novo, a gente vai avaliar. E, enfim, caso vocês não conheçam, a ideia é, literalmente, por cada um desses temas aqui, então, segurança, educação, gestão, economia, obras, saúde, cultura e molho, a gente avalia os candidatos e as suas propostas nesses 5... critérios, né? São 5 notas possíveis. 5 notas. F, D, C, B e A. Exatamente. Aí deu aula, positivo, ok, fraco, vai acabar. Enfim, eu não sei até que ponto isso aqui já não tá meio datado, né? Tá meio 2024, mas a gente pode mudar ao longo do tempo. Mas é isso, vamos começar com... Tem que botar um 6-7 aí, pô, pra dar uma atualizada. Boa, muito legal, muito legal. Gostou, garoto? Gostou, geração Z? Farmar aura, tem que botar farmou aura, caraca. 3-4. Enfim, mas é isso, a gente vai começar com o plano de governo do Renan Santos, o resumo executivo do Livro Amarelo, especificamente a parte de segurança pública. Então, caso vocês não tenham ficado sabendo, o Renan e o MBL, o Partido Missão, originalmente iriam publicar todo o Livro Amarelo como plano de governo, mas ele não pode, porque era grande demais, aí eles resolveram fazer um resumo executivo do Livro Amarelo e publicar. A gente leu boa parte, a gente vai ler tudo ao longo dos episódios que a gente vai publicando ao longo dos meses. Mas vamos começar com segurança pública, que é o primeiro desses elementos aqui, né? O que tá mais separadinho também, né? A gente tá testando. A verdade é que o modelo é comprovado, mas a forma como a gente vai distribuir, não. Então vamos testar com segurança pública no projeto de governo do Livro Amarelo. Acho que é o mais fácil, né? É o mais fácil, mais simples. Mas enfim, é importante que você entenda, tá? Pois é. E aí, cara, então o capítulo é esse aqui: prendeu, matou, o direito penal do inimigo e a guerra contra o crime. No plano de governo tem outras coisas que tangenciam a questão de segurança pública, mais notadamente o último capítulo, que é desfavelização. Mas é muito mais sobre... Esse capítulo a gente leu, é muito mais sobre infraestrutura do que sobre segurança pública propriamente dito. Então isso aí vai ficar pro edição das obras, né? Mas enfim, podemos começar? Sim. Então, prendeu, matou? Com uma interrogação. O problema. Esse capítulo trata do maior problema do Brasil hoje, a violência. Estamos a um passo de nos tornarmos um narco-estado com a consolidação de organizações criminosas que funcionam como governos paralelos, exercendo controle territorial, governança e poder normativo sobre aproximadamente 20% da população. Que é bizarro, né? 40 milhões de brasileiros. Esse é o número que choca, né? Se você considerar, inclusive, a distribuição do Brasil, assim, né? Tem muita área que é rica e boa e próspera, né? E sem influência. Quer dizer, então, que essa parte mais afligida pelo crime organizado é muito grande, né? O pedaço onde o crime organizado é presente, ele é muito presente, né? Por exemplo, cidade do Rio de Janeiro, a gente estava puxando os dados, é mais de 1/3 da cidade. Enfim, choca. É uma cidade que tem 6, 7 milhões de habitantes. É muitos brasileiros. Mas eu acho que nessa primeira frase está relatando 2 problemas distintos, né? Um é mais a brasileira, eu não conheço tantos casos onde isso é reproduzido, que é controle efetivo de território. Eu acho que tem coisa no México, na Colômbia, né? Mas só país muito bizarro. Não é tão forte, né? Tipo, mas a forma como tem no Rio, em São Paulo, agregado à realidade urbana, assim, né? Tipo, incrustado no meio de uma cidade, você tem uma área controlada pelo crime organizado, isso é um caso muito tipicamente brasileiro. E tem desenvolvimento institucional em direção ao narco-estado. Isso tem ficado mais claro também, a capacidade de infiltração e de mexer com a política, com as leis do país, tem avançado muito, cara, na última década principalmente. E aí, de novo, Rio, como espetáculo do horror, né, enfim, a Alerj completamente infiltrada pelo Comando Vermelho, mas isso tem se estendido pelo país.
Pois é. Então, facções como o Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho evoluíram de grupos pontuais para conglomerados econômicos racionalizados, movimentando bilhões em receita, operando em múltiplos setores, formais e informais, e estabelecendo subculturas com códigos próprios. Esse cenário representa uma erosão progressiva da soberania estatal, transformando a questão da segurança pública em um problema existencial para o Brasil. Hoje, 1 em cada 5 brasileiros já vive alijado do seu Estado Nacional. Se as facções vencerem, podemos ver a dissolução do país que conhecemos. É aquilo, né? Um pouco radical. Eu não sei até que ponto o Comando Vermelho realmente tem a intenção de dissolver o Estado brasileiro, mas, cara, sem dúvida, para quem já vive sob o jugo do Comando Vermelho, cara, a autoridade soberana que de fato manda na sua vida não é o Estado brasileiro, é o Comando Vermelho. Nesse capítulo ele ainda vai se elaborar mais sobre o ponto da intenção secessionista, né? Por parte do Comando Vermelho e do PC. Eu sinto que o desenvolvimento disso é muito mais parasitário do que de autonomia, de construção de algo paralelo, porque no fim das contas, cara, muitos dos serviços e muito da integração desse cidadão em área ocupada à vida e ao mundo e à cidadania ainda vai se dar, né? Então você nunca vai ter uma clínica da família do Comando Vermelho, né? Dificilmente vai ter. Ou então um Comando Vermelho que tem um mercado de trabalho que atenda todo morro, né? As pessoas sempre vão estar nessa situação, né? Intermediária, de penumbra, as pessoas que ali moram, mas o controle exercido tem se expandido, a ponto de desafiar a autoridade do Estado Nacional. Agora, a secessão... Pois é. Difícil. E, enfim, hoje em dia é muito debate essa questão de soberania por causa das intervenções do Trump na América Latina. E, cara, se você vive sobre a favela do Comando Vermelho, você meio que precisa de um Trump pra intervir, pra te colocar sob a soberania dele. Só que não é o Trump, né? É o Estado brasileiro que deveria fazer isso, sabe? Eu acho que o Lula falar tanto de soberania brasileira e deixar 20% dos brasileiros vivendo sobre o jugo do crime só mostra que ele realmente não leva essa porra a sério. Sim. Enfim. A raiz jurídica do problema reside no fato que o ordenamento legal brasileiro atual, moldado pelo garantismo penal pós-88, é inadequado para combater ameaças organizadas excepcionais. Isso pra mim é um ponto bem claro, assim, né? Enfim, a gente não tem tanta estatística de segurança pública antes dos anos 2000, né? Você tem percepções ou você tem pontualmente algum tipo de levantamento ou outro, né? Tem as percepções de época e esses levantamentos pontuais. Mas, assim, eu acho que a sociedade brasileira, em uníssono, decretaria que o Brasil era mais seguro antes dos anos 80. Exato. Né? Ou mesmo antes dos anos 90. E aí, a partir do momento que a gente começa a ter um acompanhamento mais ano a ano, aí você consegue perceber também que tem uma expansão contínua dessas facções, pelo menos no estado do Rio, né? Então... E é aquilo, né? Mesmo eu sendo um grande hater da Constituição de 88, eu acho que, cara, se você tiver uma visão 100% neutra quanto à Constituição, você consegue reconhecer que isso é um problema. Porque como você iria colocar na Constituição uma solução para um problema que você não sabia que existia e você, bem ou mal, não tinha como prever que ele iria emergir, sabe? O estado de maturidade que você tem hoje era inimaginável para o doutor Ulisses Guimarães e toda a Assembleia Constituinte, né? Então é meio que natural que você precise de inovação para conseguir combater esse problema que é novo, que é inédito. Era um problema, talvez já tivesse mapeado a nível mundo, né? Então você já tinha experiência do Pablo Escobar, você já tinha cartéis mexicanos, mas era uma coisa incipiente e o Brasil estava relativamente destacado dessa realidade. A forma como desenvolveu no Brasil, cara, aí de novo, eu acho que é o desafio. Eu acho que todo mundo que está comprando, né, o plano de governo e o projeto da missão enxerga que esse é o principal obstáculo, o primeiro obstáculo, né, pelo menos. A gente tem que começar daí. Pois é. Esse arcabouço constitucional, que prioriza direitos e garantias fundamentais, já tem se mostrado bastante ineficaz para a criminalidade comum. Mas diante do caso das facções, ela se revela quase um promotor do crime. O direito penal convencional, concebido como ultima ratio, né, que a ideia é o último recurso que o Estado tem, que a sociedade tem para combater um crime, né? Ou então para combater um problema. A ultima ratio, é isso que significa. Falhou empiricamente, conforme observamos a explosão delitiva que, desde os anos 70, nunca foi revertida, perpetuando um ciclo de manutenção do status quo criminalizado. Eu consigo ver o bobo falando, mas veja bem, o número de homicídios do Brasil tá caindo. Tudo bem, mas nem todos os crimes são homicídios, tá ligado? E o homicídio cai em São Paulo justamente porque a consolidação de uma facção faz com que o homicídio de guerra de facção diminua. Então, meio que o homicídio tá caindo, é meio que, sei lá, imagina que você é um cara obeso e você tem câncer, tá ligado? E aí você tá morrendo, aí o médico fala, mas veja bem, você tá perdendo peso. Aí tipo, cara, você tá perdendo peso porque um câncer tomou conta do teu intestino, porra. Total. E tem um argumento demográfico também pra coisa, né? Então o envelhecimento da população brasileira
enfim, da forma como ele tem se dado, já é um fator que dificulta o tipo de crime violento, de novo. Você pode exercer controle territorial sem necessariamente exercer a violência, né? Você pode, mediante ameaça, mediante coação, né? Mediante, enfim, um fuzil na tua cara, exercer esse controle sem necessariamente matar. E é isso que a gente tem percebido ao mesmo tempo. A população fica mais velha, você tem menos homicídios, né, desses deslocados do crime organizado, mas você continua tendo um avanço do controle territorial e um desenvolvimento da atividade econômica, enfim, correspondida, né, ali pelo Comando Vermelho, principalmente pelo PCC. Então, de novo, esse tipo de argumento não faz sentido, né? Nós nos acostumamos, estatisticamente, a tratar a violência como crime organizado, como homicídio per capita, sendo que isso não diz tudo. Claro que o teu bem maior é a tua vida e, acima de tudo, o Estado tem que zelar pela tua vida, mas isso não explica o todo, né? As pessoas estão morrendo menos, mas elas estão vivendo mais escravizadas. Então, pois é. Você precisa primeiro acertar o diagnóstico para depois acertar a solução. O advento de entidades que repudiam o pacto social e operacionalizam sua destruição agrava o problema, pois hoje não temos capacidade institucional de resposta a essas organizações criminosas, que demarcam um movimento efetivamente secessionista e, em última instância, projetos de desmembramento do Estado brasileiro. Esse ponto aí eu acho muito complicado, cara. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, Exato, é meio nenhuma conversa parasitário, vazada. né? É parasitário. É porque você pode ver lugares que estão mais avançados nesse tipo de problema, né? Como era o caso de El Salvador. Eles não tentaram dissolver El Salvador. O México também, né? Não tentou dissolver o México. Ou Colômbia, ou Peru, enfim, que seja, mas você não percebe esses caras tentando constituir Estado próprio. Não é o ISIS, né? Ou piratas, sei lá, né? Os piratas lá chegaram até a porra da ilha deles lá, não é só no Piratas do Caribe, mas a ideia é que esses caras não querem. Não tem um movimento irredentista de independência, em confidência mineira do Comando Vermelho. Isso aí eu acho que é um diagnóstico errado. É pior, na verdade. Né? Se esses caras só se separassem e aí fizessem merda no lugar deles, isso é um problema relativamente menor do que eles perverterem toda a nossa identidade nacional e colocarem em risco, né, enfim, um bom uso, né, todo o nosso pacto social. É mais perigoso, na verdade, apesar de parecer menos legal no texto. Nesse ponto aí, efetivamente secessionista, não sei. Aí acho que tem uma escorregada. Em territórios dominados, os líderes de facções criminosas promovem o esfacelamento de nossa soberania e integridade territorial, gerando espaços onde o arcabouço legal não alcança. Em seu lugar, surgem os tribunais do crime e a provisão ilegal de serviços como eletricidade e gás pelas próprias estruturas ilegais. Essa parada do tribunal do crime é um negócio que eu acho interessante, sabia? Porque dentro da prisão, os criminosos bem ou mal seguem as regras do crime, sabe? Então a ideia de que tipo, você não pode endurecer o crime, porque se você endurecer o crime, não faz diferença nenhuma, sabe? Você não pode, porque o criminoso ele só não segue as coisas, você tem que garantir que vai ser efetivo e etc. É tipo, cara, dentro da prisão, um cara que é um criminoso, quanto mais, segue uma norma, brother. Por que ele segue essa norma? Porque se ele for pego violando ela, vão matar ele, entendeu? Então, se até... Caralho, o criminoso segue uma norma, é um sinal que esse cara, ele não é só um psicopata completamente fora da sociedade, uma criatura, um ente completamente irracional, incapaz de seguir um ordenamento. Não, ele não segue o ordenamento do Estado brasileiro porque não faz sentido pra ele. É melhor pra ele, em termos de prestígio dentro da favela, em termos de dinheiro, em termos dessas coisas, ser bandido, tá ligado? Os freios e contrapesos do comportamento antissocial dele precisam ser um pouco mais pesados, né? Exatamente. E aí isso funciona dentro da cadeia, mas não funciona fora. Pois é. Ao mesmo tempo, o seu domínio do território produz externalidades, como a perda de arrecadação do Estado, que fornece serviços básicos que jamais serão pagos, e a produção dos crimes comuns nas imediações das comunidades faccionadas. É isso, né? Hoje em dia você já tem levantamento sobre... E aí, de novo, eu não sei como se estima, mas eu sei que economistas estimam a arrecadação das organizações criminosas, como elas são distribuídas pelos tipos de atividade que elas operam. E hoje em dia, eu já vi os caras estimam mais ou menos 30% o tráfico de droga. Ou seja, 70% é só outras coisas, né? Aí gás, água, luz, gato, né, no caso. Internet. Internet, e hoje em dia, principalmente, eu acho que é a maior fatia hoje, imobiliário. Então, comprar, vender, extorquir e tal. É isso que tem gerado mais receita para essas facções criminosas. E aí, porra, em todas essas coisas o Estado tem uma renúncia de receita, né? Eu acho que a mais importante é a imobiliária mesmo. Porque não só é a maior parte da arrecadação dos caras, como da mesma forma também onde é mais taxado, né? Eu conheço pessoas que já compraram e venderam imóveis na Maré. E, cara, tem um cartório do Comando Vermelho. É isso aí. Sabe, você que é o grande inimigo dos cartórios, cara, tem cartório do Comando Vermelho. Isso aí mano. Talvez seja o primeiro a acabar, cara. Isso é uma boa notícia.
A sofisticação das organizações criminosas atingiu o patamar de empresa transnacional, com uso de criptoativos para lavagem de dinheiro, drones para monitoramento de fronteiras e táticas de guerrilha urbana para garantir o escoamento de ilícitos. Enquanto o crime se modernizou na velocidade da fibra ótica, o Estado brasileiro manteve-se preso a processos burocráticos, polícias que não compartilham dados, sistemas judiciários sobrecarregados e uma visão de policiamento baseada apenas no confronto físico, negligenciando a asfixia financeira e a inteligência preditiva. O problema, portanto, é duplo. Nosso arcabouço legal protege o inimigo e nosso aparato operacional não o alcança. Muito bom. Perfeito. Acho que aí é cravada mesmo. Que a gente fala muito sobre como, por exemplo, no caso, de novo, puxando para o Rio sempre, mas a PEMERG tem total condição de exterminar um morro inteiro tomado de traficantes. Isso foi provado ano passado, ao final do ano passado. Na mega operação, né? Na mega operação do Cláudio Castro. Então, assim, não é uma questão de iniciativa, né? Quer dizer, não é uma questão de paridade de forças. Por isso que eu acho, inclusive, que o ponto do secessionista é muito difícil de sustentar, porque, em verdade, o Comando Vermelho não tem como fazer frente ao Exército Brasileiro, mas nem em 100, 200, 300, 400 anos, né? Ou mesmo a Polícia Militar do Estado do Rio. Então, é mais sobre como garantir que isso não vai voltar, né? As coisas estruturais que permitem que essas feridas surjam na pele da nação brasileira. Quando a gente fala sobre a guerra dos Estados Unidos do Irã, a gente fala várias vezes que, tipo, cara, os Estados Unidos teria condição de ganhar essa guerra. Não ganha por motivos políticos, sacou? Tipo, eles ganharam a Segunda Guerra Mundial e o Irã, frente aos Estados Unidos hoje, é um adversário muito menos formidável do que o Japão era, sacou? A guerra que eles lutaram meio que sozinhos. Só que internamente eles não conseguem por uma série de motivos políticos, motivos burocráticos e assim por diante. Meio que a guerra do Brasil contra o crime organizado é essa, né? Se você só decretasse guerra total, já seria um baita começo e, enfim. A proposta é essa, né? Propostas e soluções na missão. Nesse contexto surgiu o lema Prendeu ou Matou, que dá título ao presente capítulo. Naturalmente, não consiste em prender e matar os criminosos, mas simplesmente em permitir que as forças de segurança tratem como inimigos aqueles que ameaçam a segurança dos cidadãos e a soberania do Estado brasileiro. Policiais devem capturar todos os líderes desses grupos anômalos e, quando houver perigo ou resistência, neutralizá-los da maneira mais eficiente. Isso eu acho que é um trono de senso comum, tá? Dado que eu vi até o Eduardo Paes falar isso, mas a ideia de que se alguém tá segurando um fuzil, porra, cara... Você não precisa, não precisa nem perguntar, eu acho, né? Só mata esse cara. Porra, o potencial lesivo que ele tem, o risco que ele assumiu segurando esse fuzil é o suficiente para você só neutralizar ele imediatamente. Então, na contramão do garantismo penal, o governo da missão vai declarar no primeiro dia de mandato uma grande guerra ao crime. Isso eu acho que é muito golaço. Eu acho que, às vezes, quando a gente tem uns debates sobre estratégia política, muita gente acha que não. Você entra no governo, aí você constrói capital e aí você faz o que você quer. Cara... Talvez se você só entrar e fazer o que você quer imediatamente seja mais forte, porque quando você entra, o grau de legitimidade democrática que você tem é muito alto, entendeu? E se você coloca a barra lá em cima, nego... É quase como uma estratégia de negociação, sabe? Aquela coisa que do Art of the Deal, você começa pedindo uma coisa absurda, e depois na negociação você abaixa. É tipo, cara, Art of the Deal no governo, mano. Primeiro dia já faz uma coisa absurda. Que se escalonar um pouquinho abaixo, você ainda vai conseguir o que você quer. Eu acho que em toda vitória, cara, você tem que comemorar o teu triunfo e tem que trazer o povo pra você no seu triunfo, né? Então, idealmente, a tua primeira decisão precisa ser uma decisão popular, em geral. Geralmente, né, em muitas situações, pelo mundo e tal, você precisa, para as coisas serem populares, você precisa fazer coisas meio bobas, né, meio estúpidas, sei lá. Então a gente acabou de cobrir a eleição no Reino Unido. A primeira medida do novo primeiro-ministro foi diminuir imposto sobre pubs. Isso é uma forma de celebrar o teu triunfo, né? Galera, a cerveja agora tá mais barata. Eu acho que no caso do Brasil, você consegue matar duas coisas com a cajadada só. Eu acho que a declaração de guerra formal contra o crime organizado seria muito popular, seria muito necessário e seria grave também ao mesmo tempo. Então acho que assim, não são nem 2 coelhos, são 3 coelhos, né? Então a gente já começa dando, acho que um panorama do que serão esses 4 anos. E o principal sobretudo, eu acho que o que vai extinguir esse programa de governo dos demais é indo no cerne da questão. Pois é. Esse é um problema real brasileiro, só brasileiro. Sim. Se eu não me engano, o Clausewitz, né, o grande teórico da guerra, falava que, cara, você tem que concentrar a sua força no coração da parada, mano. Se você ficar atacando as... Não, é um diagnóstico honesto, cara. É um diagnóstico honesto, entendeu? Tipo, as preocupações do Flávio Bolsonaro, as preocupações do Lula são bobas, de verdade, pra mim. Ainda celular pra mulheres. Porra, ou então, cara, os quilombolas têm... Porra, a gente vai estender o direito deles de terra por mais 100 anos. Cara, ok, mas foda-se. Isso é só importante mesmo. Pois é.
visando a adoção imediata do direito penal do inimigo, que eles vão explicar o que é, como framework jurídico para o combate ao crime organizado no Brasil. E aí isso é o que diferencia, na nossa opinião, o plano de governo da missão de, sei lá, outros populistas de direita. Eu diria que a missão nem é populista, mas enfim, de populistas de direita que falam sobre bandido bom é bandido morto. É tipo, beleza, bandido bom é bandido morto, meio que a gente pode até concordar. Mas como especificamente você vai traduzir isso numa realidade política e burocrática, entendeu? E aí, aqui explica a ideia. Essa doutrina, formulada pelo jurista alemão Gunther Jacobs, distingue entre dois regimes penais: o direito penal do cidadão, que preserva garantias plenas, e o direito penal do inimigo, que aplica medidas preventivas e penas desproporcionais àqueles que demonstram não aceitar o pacto social mediante participação duradoura e organizações criminosas. E de novo, cara, o Jacobs, eu vejo muita gente espantalhando a teoria do direito penal do inimigo como se fosse, porra, esse cara arrumou um hack pra gente voltar com o totalitarismo. Definitivamente não é isso, tá? O diagnóstico do Gunther Jacobs é, cara, a gente desenvolveu uma sociedade moderna, complexa, né, onde você tem direitos e deveres que são exigentes, a barra é muito alta historicamente pensando, e é uma sociedade relativamente frágil, né? Porque não é uma sociedade onde todo homem é um guerreiro, como Esparta, ou uma sociedade onde também você precisa fazer o mínimo, como ser uma sociedade mais tradicional, né? Você não está muito vinculado ao Estado. A gente está num arranjo complicado, delicado e que é bom para todo mundo, né? A humanidade nunca viveu tão bem. E se, nesse arranjo, tivesse uma pessoa mal intencionada, de verdade mesmo, e tivesse disposta de qualquer forma a agredir essa construção social boa, que é o Estado moderno? Naturalmente, o Estado moderno precisa desenvolver metodologias para poder se preservar. E é isso. Essa é a abertura do direito penal do inimigo. O caso, e aí de novo, a recepção do Gunther Jacobs na América Latina, ela é boa, é forte, e ela tem uma adequação. Quando ele escreveu, ele não estava pensando em narcotraficante. Ele é alemão, né? Ele é alemão, né? Ele estava pensando em jihadistas, nazistas, esse tipo de coisa. Isso foi muito recepcionado na Colômbia, especificamente. E os caras fizeram belas adaptações para entender o direito penal do inimigo à luz da realidade latino-americana. E agora a gente vai trazer isso para o Brasil. Eu acho que para mim faz total sentido, cara. Pois Golaço. Uma forma tradicional de explicar a parada do direito penal do inimigo imagina se o Paraguai invadisse o Brasil e ocupasse um pedaço do Paraná. Você não ia tratar o exército paraguaio como sendo, não, são cidadãos com os direitos plenos, não, sabe? Tanto que, sei lá, a Constituição brasileira famosamente faz exceções em certos direitos por caso de guerra, famosamente pena de morte. Enfim, isso nunca foi aplicado, porque desde a Constituição brasileira não teve nenhuma guerra. Mas sabe, é isso, cara. Tipo, é um exército estrangeiro te invadindo pra ferir a tua sociedade, ferir o teu pacto social. Não pode ser tratado como um cidadão normal que cometeu um delito. E de novo, isso não é necessariamente uma suspensão de direitos humanos. Eu, por exemplo, acredito que você deveria dar algum tipo de tratamento, né? Ou então na hora de prender o cara, você deveria... E eu acho que quando a gente for debater com a sociedade brasileira isso precisa ficar claro, assim. Não é pra, vou colocar esse traficante no moedor de carne, ou vou passar um rolo compressor em cima desse traficante. Né? Esse cara vai ser... Enfim, morto num confronto militar. Acho que até aí todo mundo consegue acordar que isso é justo. E aí, quando ele for detido, ele vai ter lá as garantias dele de carcera, de população carcerária. Comida, cama e tal. Normal, eu acho. Só vai ficar preso por tempo pra caralho, entendeu? Mas vamos ser sinceros também. A Declaração de Direitos Humanos da ONU de 1948 é um documento que fica cada vez mais datado e mais inútil, assim, né? Enfim. Então é isso. A implementação prática do direito penal do inimigo no Brasil se daria por sucessivos decretos de estado de defesa em áreas sob comando das facções para a realização de operações de retomada territorial que seriam em seguida amparadas por uma lei antifacção que determinaria. Aí sobre o estado de defesa, o Brasil ele tem níveis, né, de estados excepcionais. Se eu não me engano, é o estado de defesa, aí tem o estado de sítio, e aí tem coisas ainda acima que até onde eu sei não está escrito necessariamente na Constituição, mas é entendido que é possível. Que seria tipo um estado de guerra, propriamente dito, ou só a pura declaração da lei marcial, que é só tipo, cara, tem um comandante militar e ele só suspendeu todos os direitos e é isso. O estado de defesa, ele é o mais sutil dos estados excepcionais, e ele é muito voltado para, tipo, você tem um problema de natureza física num lugar que precisa ser combatido através de medidas físicas, medidas meio que, literalmente, do mundo físico, assim. Então, uma das coisas clássicas do estado de defesa no Brasil é você poder entrar na casa das pessoas sem um mandato judicial. Que na favela, isso é, sine qua non, tá ligado? O cara chega o bandido esconde o fuzil dentro da casa das pessoas, sendo que a pessoa não tem endereço, o título de propriedade daquela merda, daquele casebre, não foi nem registrado num cartório formal, é num cartório do Comando Vermelho. E aí, tipo, o policial pra entrar nisso, precisa pedir uma ordem judicial da justiça brasileira. Cara, é impossível, entendeu? Então, o direito penal do inimigo é meio... Desculpa, o estado de defesa é pra esse tipo de coisa, né? Mas enfim. E aí, o que a lei antifacção determinaria?
Primeiro, o poder da polícia de peticionar o banimento judicial de organizações criminosas mediante dossiês comprobatórios. Ok, eu acho que é mais um primeiro passo burocrático para estabelecer a destruição do Comando Vermelho, né? Então, tá proibido o Comando Vermelho no país, Exato. depois de um dossiê policial. A proibição de símbolos e atuação coordenada de membros dessas organizações. Ok, eu acho que a gente ainda tá no Então, mas isso é interessante, né? Porque a ideia de que o mero fato de você pichar CV num muro, que é uma coisa que acontece muito, né? Uhum. Quem mora no Rio de Janeiro, sem dúvida, já viu muros pichados CV. Isso como um crime que te coloca como inimigo do Estado, eu acho uma coisa positiva. Bom. Porque trata com a seriedade que é, cara. Que tipo, aí é só uma pichação. Não é só uma pichação, brother. É um cara quase que fincando uma bandeira no lugar, entendeu? É, total. Eu tenho curiosidade para até onde vai, assim. Acho que tem alguns debates interessantes. Se o cara tatuar a pele dele com um símbolo ligado ao Comando Vermelho. No governo Renan Santos, você vai ser preso no Cecotim. No governo Eduardo Pessoa, você seria morto. Mas é isso. É isso. A dissolução de... Aí agora começa as coisas um pouco mais interessantes. A dissolução de entidades públicas ou privadas infiltradas pelo crime organizado. Isso aí começou Isso a ficar bom. Tipo... Pessoal, a dissolução de entidades públicas ou privadas é literalmente o seguinte. Tem uma empresa ou uma ONG, né? Que são entidades privadas que tem... A gente sabe que atua em serviço de membros do Comando Vermelho. Você vai lá aqui, ó. Estala o dedo, não existe mais. Então você confisca os bens daquela organização e impede meio que a atuação deles. Eles não são mais um CNPJ e você vai meio que investigar todos os membros dessa porra. Cara, isso é extremamente poderoso. Isso é um programa... Isso é tipo... Mano, um grau de seriedade muito profundo. E públicos também. Então... isso é interessante. Eu não sei quão longe iria, mas imagina que você vê que, sei lá, tem uma certa... Cara, tem um certo governo municipal que foi tomado por criminosos do Comando Vermelho ou do PCC. Você vai lá, estala o dedo... Não existe mais. Não existe mais. Todos os envolvidos vão ser investigados e presos. E agora, qualquer que fosse a autoridade desse órgão público sobre coisas públicas, agora é responsabilidade de outra pessoa, provavelmente do próprio governo federal. Tá escrito aqui. Isso é muito poderoso. E é aquilo, né? Quão longe vai, por exemplo, um partido político? A gente sabe que tem partidos políticos que têm membros de facções criminosas infiltrados. Tipo, o TH Joias era um membro do PMDB. O PMDB é uma entidade pública, né? Isso envolve a dissolução do PMDB do Rio? Não sei. Nacional? Acho que forte demais, provavelmente. Mas, sabe? Enfim. Mas eu sou francamente 100% a favor. Eu acho que tem que ser tratado com uma seriedade... Eu acho que aí a gente começou a entrar no cerne da questão mesmo. Exato. Entendeu? Isso aí começa a ser importante. Exato. Isso é tipo a pena de morte de uma pessoa jurídica, essencialmente, sabe? A retirada dos direitos políticos, civis e a restrição de liberdade de locomoção para indivíduos comprovadamente associados às facções classificadas. Então, no estado de defesa, uma das coisas que você faz também... Agora eu não sei se no Brasil seria de defesa ou de sítio, mas uma das coisas clássicas é você botar um toque de recolher, né? E limitar... você fazer checkpoints de transporte. Então, por exemplo, em Israel, se você quiser transitar nos pedaços que formalmente fazem parte da Palestina, você tem que... Ou da Organização Palestina, enfim, de Israel, né? Você tem que passar por checkpoints do exército. Uhum. É meio que esse tipo de coisa, sabe? De novo, sou 100% a favor. E aquilo, né? Direitos políticos é óbvio, né? Você é comprovadamente membro do Comando Vermelho. Desculpa, amigo, você não pode ser deputado federal do Rio de Janeiro. Eu fico curioso quais direitos civis seriam revogados. Você tem ideias aí? Não sei, sabe? O direito de propriedade, Direito ao casamento. Tipo isso, assim, não sei. Não entendi, mas restrição de liberdade de locomoção eu acho importante também, né? Uma das coisas que tem facilitado e levou o Comando Vermelho para o outro nível, justamente, a ideia de você ter um cara faccionado num lugar do país e ele veio ao Rio de Janeiro treinar. Né? Isso seria já uma forma de quebrar um pouco. De novo, a gente vai destruir os quartéis generais desses caras, mas... Pois é. Enquanto isso não for possível, né? Pelo menos, os caras também não vão poder ficar se deslocando livremente pelo país. Pois é. A concentração de competência em tribunais especializados com magistrados selecionados por critérios técnicos rigorosos e dotados de proteção especial. Isso eu acho um golaço. Esse é o creme. Esse é o creme. Eu acho que eu sei quem escreveu esse documento, tá de parabéns. Isso é uma das coisas que eu acho mais essenciais, que é o seguinte, cara, a justiça como ela é hoje, tem muito maluco progressista mongoloide. Tem muito cara abolicionista ou até garantista que, tipo, não tem problema o cara ser garantista no direito penal do cidadão. Beleza, garanta o direito do cidadão. Agora, do inimigo não dá, cara. E aí, pra deixar bem claro o que isso significa, você vai criar um tribunal novo com juízes novos.
Entendeu? E eles só vão ser responsáveis por interpretar, condenar, enfim, julgar as pessoas envolvidas nesse critério, nessa legislação do direito penal do inimigo, entendeu? É um tribunal especial, apartado, técnico, e onde esses caras vão precisar de grande proteção mesmo, porque eles também vão ter a prerrogativa de fazer a verdadeira faxina no país, né? Pois é. É uma posição de extremo poder, eu acho que requer mesmo uma instância, enfim, algo apartado, né? Um órgão especial. E eu acho que para muitos problemas políticos, a forma certa de você resolver ele é criando uma burocracia totalmente nova do zero, ao invés de você tentar obrigar a burocracia que ela já existe com os funcionários públicos que ela já tem a fazerem o que você quer. Que é aquilo, cara. Mano, você não vai... A justiça brasileira, da forma como ela é hoje, ela tem várias... Ela é uma organização que existe há muito tempo, então ela tem uma forma de fazer coisas que você não vai chegar do dia pra noite e falar muda, e os caras vão mudar. Não, eles vão resistir, entendeu? E aí pra você não ter que ficar meio que tirando o juiz arbitrariamente, que era uma coisa que a ditadura militar fazia, não, você só cria uma parada separada e aí deixa os juízes, como eles são hoje, mandando no direito penal do cidadão. Enfim. A inversão do ônus da prova no confisco de bens, presumindo ilicitude até comprovação contrária por membros de facções. É bom, mas as de cima são mais fortes, né? Mas isso aí até melhorou um pouco, mas é a ideia de que o cara, se faccionado, precisa comprovar a legalidade, né? A licitude da propriedade dele para não ser confiscado. Exato. Então, se o cara tem um carrão, ele vai precisar mostrar a nota fiscal e a origem do dinheiro para que esse carrão não seja confiscado. É isso, né? Hoje em dia, se não me engano, já tá bem mais fácil, né? Passou um novo código aí de confisco nesse inteirinho aí. A lei antifacção que passou agora recentemente tem um ensaio desse tipo de coisa. Também, mas tem uma parada aprovada mesmo, já tá valendo, já melhorou. Mas isso é bom, isso é lei antimáfia na Itália. Pois é. Esses mecanismos são apresentados como compatíveis com a Constituição Federal de 88. Eu acho que não tem nada incompatível aí, sinceramente. Você que é mais... Você que é um doutor da lei. Talvez a criação de um novo braço da justiça seja. A Constituição de 88 serve pra porra nenhuma. Não é incompatível, mas é que você precisaria de PEC, né? Eu acho. São uma coisa como compatíveis? Acho que sim. Mas eu acho que amplamente é compatível. Por exemplo, aquele exemplo da tatuagem que eu dei, eu acho que tem um debate de direito fundamental nisso. Interessante até. Eu acho que não é muito interessante, não. Eu acho que se você tem uma tatuagem... Filosoficamente. Eu acho que se você tem uma tatuagem escrito Comando Vermelho nas costas, meu irmão... Não, mas... sim, o CV é um tipo clássico, assim. Mas, por exemplo, tem aquele... Tá achando que isso é Disney e isso aqui é Rio, e aí é um Mickey com um fuzil. Eu consigo enxergar isso num fato. Se eu fosse... Mas eu consigo enxergar isso num retardado mental. Então, aí ele não tem direito sobre a própria pele. Aí o que vai acontecer é o seguinte, o Renan Santos no primeiro dia de governo vai chegar e vai falar, olha só, pessoal... Se tu tem um Mickey... Se tu tem um símbolo que pode ser associado... Tu tem 30 dias pra tirar essa porra. Depois de 30 dias, tu vai ser morto. Vai aparecer um policial e ele vai te matar só porque você tem essa merda. Entendeu? Eu acho isso justo. Razoável. Eu acho que tá na cela do debate, sei lá. E aí você quer levantar essa bola, mas aborto. Tipo, eu posso fazer isso, eu não posso fazer, o corpo é meu e tal. Eu não posso me tatuar com o que eu quiser. Não. Assim, vai ter um debate. Se você fizer uma tatuagem de uma suástica no Brasil, você pode? Eu acredito que sim, cara. Né? Not sure. Não sei também. Por que você faria isso, pelo amor de Deus? Mas enfim. Então é isso, né? Sustentando-se que a distinção não violaria a dignidade humana ou a igualdade, pois todos permaneceriam sujeitos a processos legais. A diferença residiria unicamente na conduta criminal comprovada, análoga à diferença entre condenados e absolvidos. Em outras palavras, todo faccionado, meramente por afiliar-se a uma facção, já estaria incorrendo em crime, na medida em que seu grupo atenta contra o Estado Democrático de Direito. Então é isso, né? Pro faccionado, você só inverte a ideia. Tipo, cara, se o órgão, o departamento lá da polícia, sei lá, falou que você é faccionado, você é culpado. Você meio que tem que provar a sua inocência. É isso. Muito bom. Para garantir a aplicação efetiva dessas medidas, diante da resistência institucional esperada, para você ver que eles não são ingênuos, né? Reconhece que as instituições vão fazer resistência. Propomos um desenho processual estratégico que inclua recurso sem efeito suspensivo automático. O que é isso? Recurso sem efeito suspensivo automático? Eu acho que é tipo, se você vai fazer um recurso de uma condenação ou de alguma medida cautelar de um juiz, ela não é suspendida imediatamente, entendeu? Então, tipo, mas tem que passar a lei antes disso, né? Mas eu acho que eles estão falando da batalha no judiciário já. Tá. Enfim, prazos exíguos improrrogáveis, então 30 dias em primeira instância, 60 em tribunais. Então a ideia é que um processo dessas coisas não pode durar mais de 30 dias. Não pode ser postergado, ok. Isso é golaço, né? Na Rússia, em 1905, mas enfim, começo do século passado, antes da Revolução Comunista, teve um cara chamado Stolypin,
que o Czar colocou para ser tipo primeiro-ministro da Rússia para combater o problema de anarquista que eles tinham. Tinham anarquistas matando muitos membros do governo e da nobreza e tal. E aí o Stolypin, uma das coisas que ele fez foi criar um tribunal paralelo, igual tá escrito nesse plano, e era um tribunal muito rápido. O Stolypin era bem mais duro, inclusive, do que o plano da missão, porque a condenação era tipo papo de 5 dias e a pena via de regra na morte, entendeu? Então o Stolypin tava só matando pessoas depois de um julgamento de 5 dias. Funcionou até matarem o Stolypin. Aí quando mataram o Stolypin, o sistema dele meio colapsou e aí, poucos anos depois, a Rússia virou comunista, né? Mas enfim. Criação de uma Comissão Nacional de Classificação, composta por agências federais com poder administrativo imediato. Instituição de um Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, com estrutura colegiada no Ministério Público. Então, criar um órgão para classificar, né? Ok. Proteção jurídica robusta de agentes públicos. Ou então, tipo, um policial... Né? Força de segurança, de forma geral, vão estar mais resguardadas, né? Nesse cenário que é de guerra. Pois é. A federalização de todos os casos relacionados a facções criminosas. O que é interessante, né? Tipo, a ideia é... Será que eu acho bom porque diminui meio que a variância, entendeu? Então, ao invés de você depender do juiz do Rio, e do Pará, e do Ceará, e da Bahia, pra combater o Comando Vermelho, é tipo, não, são esses caras aqui em Brasília que vão estar fudendo o Comando Vermelho. Okay. Eu acho mais simples, sabe? Se for pra aquele tribunal especial, eu acho que começa a fazer sentido, né? Pois é. Intervenção federal em estados com controle territorial faccional e emprego das Forças Armadas via garantia da lei da ordem, GLO, com autorização para uso de força pesada em territórios classificados como dominados. Isso é ótimo também. Vincular o exército a cooperar com as polícias, isso evitaria muitas mortes desnecessárias, né? O Temer já ensaiou uma versão muito soft disso aqui no Rio de Janeiro, foi um sucesso até. Não, sucesso é tomando. Não morreu ninguém, né, naquela época. Então morreram pouquíssimas pessoas, assim. Mas, de novo, a PMS tem condição de resolver, né? Mas eu acho que com a infraestrutura do exército é melhor. Blindado, caralho, anfíbio, negócio anfíbio, esse tipo de coisa. Eu acho que tem potencial para, cara, basicamente zerar o número de baixas, assim, das forças policiais. Pois é. Para que esse arcabouço jurídico encontre tradução operacional, propomos um conjunto integrado de medidas de combate ao tráfico e ao crime de rua. No primeiro fronte, vamos reconquistar o controle estatal sobre portos, aeroportos e fronteiras secas com scanners tridimensionais. Caralho, isso é pica, nem sei o que é. Inteligência integrada. E controlar a fronteira, eu acho... tem mais coisa aqui. Implementar sistema de monitoramento aéreo, espacial e amazônico e apertar os mecanismos de asfixia financeira que cortam o oxigênio econômico das facções. Isso é muito bom, tem muita coisa para avançar, né? Aplicação de IA a esse tipo de investigação é roubado, cara. É roubado. Enfim, já vi acontecer, assim. Você tem capacidade disso de, cara, prender muita gente muito rápido com um tipo de ferramenta, assim. Né? Pois é, cara. E monitorar a fronteira, eu não vou falar que é fácil, mas, porra, cara, com avião, satélite, um esforço realmente... A gente já falou da dificuldade de ser isso, né? Eu acho que em termos de portos, no Brasil, isso envolve mais investimento. Não, a porto é muito fácil, cara. Desculpa. Então, de portos... É mais simples, é só você investir um pouco mais na marinha. É tipo, tem poucos portos no Brasil. Deve ter o quê? Menos de 50 portos no Brasil? Porra, cara, pelo amor de Deus, é botar policial em 50 lugares, caralho. Você precisa de mergulhador, né? Você precisa de um... Vamos treinar mesmo. Então, eu tô falando, essa eu faço. Agora, cara, fronteira seca, né? Amazônica, essa vai ser uma pica. Só com satélite, eu acho. Só é plausível com satélite, tá? Não acho que fazendo voo, alocando soldado em... Eu acho que seria factível. Talvez fosse, mas ficar botando, tipo, a ditadura militar tentou isso. Vou encher de militar em Corumbá, fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Se que servem, né? Resultados mistos, né? Mais ou menos. Eu acho que agora, com satélite, eu acho que pode ficar roubado, pode ficar poderoso. O desafio da fronteira brasileira, cara, é um desafio tamanho Rússia, não tamanho Estados Unidos. Sim. É civilizacional, é foda. Aí a gente precisa de um satélite. E a asfixia financeira é muito óbvio também, né, cara? Tem um monte de organização de... empresa que tem conexão com o tráfico, caralho, cara, só confisca todo o dinheiro dos caras e imediatamente dá pra polícia, brother. Porra. Tipo, quão difícil é fazer essa merda? O motivo pelo qual isso não acontece é porque é um puta processo burocrático e tudo mais. A ideia do direito penal do inimigo é ser diferente, sei lá, congelar as tuas contas porque você não paga pensão alimentícia, seja uma coisa que ainda congelar vai... a tua conta não, né? Confiscar. Confiscar, exato. Ainda vai resguardar os seus direitos do cidadão, mas se você for do Comando Vermelho vai ser só tipo... Cara, na noite pro dia você vai tentar entrar ali no Itaú e vai estar tudo fechado. Caralho, tinha que ter uma norma de repasse, cara, desses confiscos direto pra polícia, entendeu? Eu tenho preocupações orçamentárias com a polícia a longo prazo, entendeu? Enfim. As lideranças
condenadas serão deslocadas a superpresídios de segurança máxima em regiões remotas, no modelo do Secote salvadorenho, equipados com blindagem eletromagnética e biometria contínua, neutralizando o comando das facções a partir do cárcere. Isso é muito... Cara, o comando das facções a partir do cárcere é muito fácil de resolver. É boçal, brother. É. O cara já tá dentro de um lugar, irmão. Entendeu? Porra, tipo, se eu tivesse com uma arma aqui, quão difícil seria eu te impedir de mexer no celular? Eu acho que valia um parágrafo sobre o plano prisional mesmo, sobre retomar o controle dos lugares que estão hoje. E uma das coisas que eu já ouvi de policial prisional, né, polícia prisional, que é o guarda da prisão, é que, brother, a situação é meio pica, assim, por um lado também, porque o policial prisional não é que ele é um super policial, se qualquer coisa ele é um policial mais... Meio rebaixado. Mais de boa, né? Mais precarizado e tal. E aí quando você coloca, tipo, um NEM no seu presídio, o cara, pô, na velocidade da luz consegue ameaçar a tua família toda. E aí esse tipo de relação é bastante complicado. Então, acho que precisa elaborar um pouco nisso, assim, nessa faixa. Como quebrar esse status quo? Esses novos presídios vão ser o suficiente? Pode ser pra mim, eu acho que já resolve. Na verdade, você joga as lideranças no Secote que já começou certo. É. E aí não quebra. Agora, restabelecer a autoridade sobre esses presídios. Mas vamos lá, o plano é o seguinte: você vai mandar vários policiais pra essa porra, todos eles vão ficar de máscara o tempo inteiro, eles vão enfiar a porrada em todo mundo que tá lá pelo menos uma vez, tá ligado? Se o cara ameaçar um policial, tipo, a Constituição brasileira, ela permite pena de morte pra caso de guerra, cara. Tá ligado? Eu acho que você só matar pessoas, tem muito problema que você resolve matando, cara. Até que ponto o problema do nazismo no mundo não foi resolvido na base de matar gente pra caralho, tá ligado? Matar os nazistas. Exato. E muita gente que não era nem nazista, né? Não é como se, porra, a população de Dresden, tá ligado? Não. Fosse, porra, pessoas todo mundo da Wehrmacht, tá ligado? Sim. Como resolvendo o problema do Império Japonês na Segunda Guerra Mundial? Matando o japonês pra caralho, entendeu? Como você resolve o problema do Comando Vermelho? Enfim. Beleza. No segundo fronte, contra a criminalidade urbana cotidiana, vamos utilizar mudanças penais, implementação de tecnologia de ponta, um novo sistema de drones e totens de denúncia transformará a reação ao crime em prevenção, com patrulhamento autônomo e reconhecimento facial em tempo real, integrado ao uso de dados genéticos e identificação facial para a resolução de crimes hediondos. Tudo isso eu acho bom, mas eu acho que não precisava, cara. Tá ligado? Eu não sei. Se você vê estatística de crime na Inglaterra 130 anos atrás, não tinha crime naquela porra, cara. Eu acho que em algum nível nessa linha aí você tá adicionando controvérsia pra uma coisa que... Cara. Você não precisa de dado genético de ninguém, cara, pra você ter uma sociedade sem crime. Entendeu? Nem isso, cara. Não precisa nada disso, cara. Sabe? Ajuda, né? Não, É tipo a investigação das coisas e tal. Pois mas, sim, um banco de digitais brasileiro seria bom, sabe? Leis específicas deverão endereçar a reincidência e os roubos de eletrônicos, aumentando penas e criando efeitos dissuasivos para os crimes que mais aterrorizam o brasileiro comum. Sobretudo, desde o primeiro dia do governo, estaremos em campanha contra o crime organizado, utilizando os mecanismos da GLO e do Estado de Defesa para romper o controle territorial das facções. Os resultados serão massivamente divulgados e farão parte de uma campanha nacional de mobilização popular contra as facções. Um grande evento de refundação nacional que dê a todo brasileiro um propósito profundo: expulsar essa escória do seu país e retomar a soberania sobre a integridade do nosso território. Vencer a guerra contra o crime será a nossa maior missão. Muito bom. É isso, né? Acho que pra dar a nota aqui, pô, deu aula. Não dá, né? Se alguém Bota chegar... aqui, farmou Aura 6-7, mano. Farmou Aura é bom, cara. Vai caber? Farmou Aura, mano. Um pouco, pô, Vai ficar um pouquinho... Ficar um pouco lulinha, né? Ficar um pouco lulinha. É isso. Bom, se alguém chegar em metade disso, eu vou ficar surpreso. Pois é. Eu acho que uma coisa que não foi endereçada, mas que precisa ser endereçado... Enfim, eu sei que quem escreveu essa porra pensa nesse tipo de coisa. É que... E deu pra ver pelo final, é que a reação da mídia e órgãos internacionais pode ser bem ruim. Então você... Os órgãos internacionais eu acho que não tem muito o que fazer. A mídia brasileira eu acho que tem como você meio que negociar com ela pra tipo, pelo amor de Deus, tá ligado? Cara, eu, assim, a parada de ser day one, isso tem que adicionar então como atribuição no período de transição, né? Uma pré-eleitoral, que é nacionalizar o diagnóstico. Os brasileiros precisam estar na mesma página sobre não só o que a gente vai fazer, sobre o estado das coisas já. Exato. Então não dá pra... E de novo, senso comum demora muito a se mover. Então boa parte da galera mais velha ou da galera mais rica ainda tem a noção de que a dinâmica de crime no Brasil são um cara com uma pistola traficando cocaína.
Isso precisa ser desmontado. Não é Cidade de Deus mais, ó, uma porrada de tempo. Você tá falando de uma organização terrorista, gigante. Operação nacional, complexa, transnacional, inclusive. Com alto calibre, metodologias modernas, nego treinando lá fora. Tem que acertar o diagnóstico. Brasil, você está 20% ocupado. Como é a nossa solução? Bum. Eu acho que tem que fazer esse trabalho antes para depois também não haver choro nem ranger de dente. Pois é. Eu acho que foi tudo bastante razoável, assim. Eu disputaria, sei lá, 2 frases talvez desse texto. Pois é. Mas é isso, sabe? A ideia de que, caralho, aí você vai ter professores universitários fazendo uma puta campanha contra isso é meio tipo, cara, o cara tá defendendo o Comando Vermelho no meio da guerra contra o crime organizado. Eu acho que dá pra você dar uma... total. Sabe? Dar um sustinho nele, tipo... Ei, você está colaborando com o inimigo do Estado. Pare com essa porra. Total. Eu acho que tem um trabalho de awareness, cara, que é mal feito. Que não é feito pela mídia. Melhor dizendo, assim. Porque ninguém avisou a dona Neuza que o Brasil tá nesses termos hoje. Né? Então a dona Neuza precisa entender profundamente, cara, que o país dela tá sobre risco. Né? Pois é, mas enfim, é isso, pessoal. Esse foi o primeiro. Os outros a gente vai fazer um pouco mais rápido, né? O plano do Renan, ele vai ser o mais longo, não só porque nós somos renanistas até o fim, mas porque ele realmente tá muito longo e ele tá muito bom, né? Tem muita coisa interessante, mas os outros a gente não vai ler tudo. Tipo, tem muito capítulo sobre economia. Mas, cara, na medida que fizer sentido, a gente vai fazer quantos episódios for necessário pra abordar os planos, pelo menos, dos candidatos interessantes, né? Que é o Renan, o Lula, o Flávio... E aí o Caiado Zema menos, e a Samara Martins é uma piada, e o Cury também, né? Então... eu acho que talvez a gente pegue, tipo, leia tudo que é interessante no NC Show e aí faça um vídeo completando a tabela. Novos Classes original, talvez? Talvez. Tá? Então, mas enfim, valeu. espero que vocês tenham gostado, pessoal. Valeu.